Nessa aula vamos entender o que é inflação e qual o impacto que ela tem tanto no mercado quanto para os investidores. Vamos começar entendendo o conceito de inflação, ou seja, o que é inflação. Bom, inflação, pessoal, é o índice que representa o aumento dos preços de determinados bens ou do conjunto de bens e serviços consumidos pela população. Então, toda vez que você ouvir falar em inflação, você já tem que ter na sua cabeça a referência que é o aumento de determinado conjunto, né? Conjunto dos preços de determinados bens ou serviços. Ela é referente a uma média da maioria dos bens e serviços consumidos ao longo de determinado período. Ele pode ser visto também como algo que corrói o poder de compra dos consumidores. Então, a inflação nós chamamos que é o corrosivo do poder de compra da população. Por quê? Toda vez que a gente tem uma inflação, significa que o preço de determinados produtos ou bens, ele subiu. E se esse preço de determinados produtos ou bens sobe, naturalmente ele acaba diminuindo o poder de compra da população. Então, o conjunto desses bens ou serviços, eles são chamados de cestas. Os índices de inflações, eles são calculados em cestas de diversos setores e segmentos da economia. Com isso, fica mais assertivo analisar de forma clara quais os segmentos que estão tendo um aumento do preço ou até uma redução. Então, esse conjunto de bens ou serviços nós chamamos de cesta. E através dessas cestas nós conseguimos medir os diversos impactos que estão tendo em determinados segmentos da economia. Se esses segmentos estão tendo um aumento ou uma diminuição no preço desses produtos, tá? Eles, ou seja, os bens ou os serviços, são calculados de forma ponderada dentro de cada cesta. Então, supondo que um determinado mês teve um aumento de 1% no preço do arroz ou dos serviços de streaming. Tá? Então, supondo que você tem uma cesta e dentro dessas cestas tem diversos produtos e bens consumidos pela população, tá? Por um determinado segmento. Dentro dessa cesta, você vai ter, dentro desses diversos produtos, você vai ter lá o arroz e vai ter lá o serviço de streaming, tá? Supondo que esses dois tiveram um aumento de 1%. Quando a gente vai analisar o impacto que teve cada serviço, o arroz, ele acaba que teve um impacto muito maior porque o nível de participação dele dentro dessa cesta foi muito maior. Isso significa que toda vez que tem essa cesta, cada produto ou cada bem ou cada serviço, ele tem um impacto diferente, ou seja, ele tem um peso diferente dentro dessa cesta. Ele não todos esses produtos, eles não são medidos de forma linear. Então, cada um tem um impacto, toda vez que tem um aumento, uns impactam mais, outros impactam menos. Então, quando a gente ouve, teve um aumento no IGPM, teve aumento no IPCA, então cada um desses índices tem um determinado tipo de produto, né? Tem um conjunto de produtos, de bens ou serviços lá dentro deles. Então, toda vez que a gente fala que teve um aumento, às vezes, alguns desses produtos ou serviços, desses bens ou serviços que estão dentro desse índice, pode ter caído. Só que às vezes tem um ou dois ou três, enfim, algum que tem um peso muito grande nele e teve um aumento, o que faz com que esse índice acabe tendo um aumento, acabe elevando o aumento do índice como um todo, ok? Então, basicamente, pessoal, isso é inflação. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de inflação, tá? Existem diversos tipos de inflação no mercado, mas a gente vai utilizar aqui nessa aula, a gente vai usar o conceito das mais utilizadas, tá? Para a gente não acabar não fugindo muito. O interessante é que você entenda qual é o conceito e quais são os principais tipos. Então, dentro do que a gente vai utilizar aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre a inflação de demanda, a inflação de custos, a inflação inercial e a hiperinflação, que são os principais tipos aí que a gente vê no mercado, tá? O que é inflação de demanda, pessoal? A inflação de demanda é geralmente quando acontece de você ter uma demanda muito maior do que a oferta em determinado produto ou serviço. Toda vez que você tem uma demanda muito maior do que a oferta de produto, ou seja, você tem mais procura do que a oferta de produto, naturalmente esses preços tendem a subir, tá?
E a gente tem a inflação também de custos. O que é a inflação de custo? Ela acontece quando os custos de produção acabam aumentando. Então, supondo que uma empresa ela produza componentes de computador, tá? E aí, para ela produzir esses componentes de computador, ela precisa de 3 ou 4 peças que ela acaba importando. E supondo que o preço do dólar aumentou, tá? Teve algum motivo no mercado que o preço do dólar aumentou. Como ela importa esse produto, o custo de produção dela acaba aumentando. Então, toda vez que esse custo de produção aumenta, essa empresa ela tende a repassar esse custo para o preço final, ou seja, para o consumidor final. Então, toda vez que esse custo de produção dela aumenta e ela passa isso para o consumidor final, nós dizemos que nós estamos aumentando, estamos tendo uma inflação, né? Está aumentando o preço desse produto. Então a gente também tem esse tipo de inflação que é a inflação de custos. Nós temos um outro tipo que é uma inflação inercial. Ela é pouco difundida, tá? Mas no caso do Brasil é importante que você tenha esse conceito bem definido. Por quê? Ela não tem nada a ver com oferta e demanda. Ela leva muito mais em conta o histórico econômico e o medo futuro. E aí eu falei inicialmente que no caso do Brasil a gente tem que entender e ter esse conceito muito bem difundido, porque nós aqui no Brasil nós temos um passado onde nós tivemos altas inflações, chegamos até hiperinflação, né? Então a gente tinha uma taxa de juros muito elevada, nós sempre tivemos um histórico de inflação muito elevado, nós sempre tivemos um histórico de econômico instável, e esse histórico, essa economia, esse medo de no futuro acontecer a mesma coisa, muitas das vezes acaba tendo um aumento automático dos preços. Exemplo, vamos supor que uma empresa, por ela saber do histórico do Brasil, ela acaba achando que no futuro possa ter uma possível volta da inflação, a gente possa ter possível estabilidade. Então, automaticamente, sem se basear na demanda ou na oferta do produto, ela automaticamente acaba aumentando o preço daquele produto, com medo de no futuro ter uma possível inflação, um possível aumento de custos, e ela acabar perdendo margem. Ou seja, não teve nada que efetivamente fizesse ela aumentar, mas esse medo que ela tinha do futuro, por conta desse histórico econômico instável, acabou fazendo com que ela aumentasse naturalmente. Isso aumenta o preço do produto, levando a uma inflação, tá? Então, esse é o conceito de inflação inercial. E nós temos, por último, esse conceito de hiperinflação. Não tem uma métrica pré-estabelecida para dizer qual o nível de inflação, qual o nível de que esse país está entrando já numa hiperinflação. Mas a gente pode dizer que é quando ela sai totalmente de controle de uma determinada economia, tá? Além do aumento de preço, a gente entende que está tendo uma hiperinflação quando há uma desvalorização da moeda, e essa desvalorização, esse aumento de preço pode levar ao caso de uma recessão econômica. Ultimamente nós temos visto aí a Venezuela entrando nesse estágio já de hiperinflação durante algum tempo, e nós temos também agora a Argentina, que está com uma inflação bem descontrolada, acima da casa aí dos 40%, que naturalmente a gente pode também dizer que é um caso de hiperinflação, ok? Então esses são os tipos de inflação mais comuns que a gente tem aí no mercado. E aí vocês devem estar se perguntando, Roque, mas quais são as causas que levam um país, uma economia, a ter a inflação? Bom, eu listei aqui algumas das principais causas que podem levar uma economia a ter uma inflação, tá? Ter uma inflação alta, ter uma inflação descontrolada. Então, são os gastos públicos, cartéis, custos de produção, produção baixa, indexação e inércia. Eu vou explicar aqui cada um deles rapidamente para vocês. Os gastos públicos, pessoal, é quando o governo ele acaba gastando mais do que ele arrecada. Então, quando ele tem esse cenário, ele pode utilizar duas manobras para conter esse cenário, ou seja, para minimizar ou para tirar esse déficit econômico dele. A primeira é aumentar os impostos, né? Aqui até botei, tá? Só corrigir aqui rapidamente, pessoal, tirar aqui esse acento, tá? Então a primeira ação que ele acaba tomando, que ele pode tomar, é fazer o aumento dos impostos para ele conseguir arrecadar mais.
Porém, toda vez que ele aumenta o imposto, os empresários acabam passando o aumento desse imposto para o consumidor final. Ou seja, quem paga naturalmente é o consumidor final através dos preços mais elevados dos produtos, que acaba causando a inflação. Então, o gasto do governo também, exacerbado, se ele tiver um aumento de impostos descontrolado, excessivo, isso pode gerar também um aumento de inflação. O segundo fator que ele acaba muitas das vezes tomando, esse é mais em último caso, tá, pessoal? É a emissão de mais dinheiro na economia. Então, toda vez que o governo faz uma emissão, ou seja, imprime mais dinheiro na economia, ele acaba colocando mais dinheiro do que a oferta de bens e serviços. Né? Então, se você tem mais dinheiro do que a oferta de bens e serviços, os preços desses bens e serviços eles tendem a aumentar, fazendo assim, gerando assim a inflação. Então, os gastos públicos é uma das causas que faz ter um aumento de inflação numa economia. O segundo ponto são os cartéis. O que são os cartéis? São quando você tem um cenário que tem poucas empresas e essas poucas empresas vendem determinado produto, tá? Então elas podem se juntar para todas elas fazer um aumento em conjunto desse produto para que elas lucrem mais. Outra ação que essas empresas podem fazer é reduzir a produção. Então, toda vez que elas reduzem a produção e você faz ter uma demanda maior do que a oferta, naturalmente esses preços dos produtos também vão aumentar, gerando assim a inflação. Outro fator que faz a gente ter inflação é o custo de produção, ou seja, quando os custos de produção aumentam, consequentemente as empresas elas acabam repassando esse custo para o consumidor final através do aumento do preço do produto. Tendo um aumento do preço do produto, gera inflação. Uma produção baixa também é um outro fator que gera inflação. É uma consequência direta da lei da oferta e da demanda, pessoal. Então, quanto maior é a demanda por um produto, tá? Quanto menor é a oferta ou maior é a demanda por um produto, naturalmente o preço desse produto tende a se elevar e isso gera a nossa famosa inflação. Um outro fator é a indexação, tá? Nesse caso eu vou dar um exemplo aqui um pouquinho mais específico para que vocês entendam, enfim, de forma mais clara. Vamos pensar aqui nos aluguéis, tá? Os aluguéis eles são reajustados anualmente através de um indexador, tá? Então, os donos lá dos imóveis, para fazer o reajuste anual lá do contrato dos aluguéis, eles escolhem determinado indexador da economia para fazer. Então, através do aumento desse indexador, ele vai fazer esse repasse lá do aumento do aluguel. Exemplo, vamos supor que eu tenho um imóvel e eu alugo esse imóvel por R$1.000, tá? Então, lá quando eu faço o meu contrato, eu digo lá para o meu inquilino que todo ano esse valor de R$1.000 ele vai ser revisto de acordo com o aumento lá do IGPM, tá? De acordo com a variação do IGPM, que nada mais é do que um indexador lá aí da economia. Então, se esse IGPM no ano seguinte ele aumentou 5%, esse aluguel ele vai aumentar 5% também, tá? Então, ao invés desse inquilino pagar R$1.000 que ele pagava no ano anterior, ele vai pagar R$1.050. No próximo ano, vai ter a variação do IGPM de novo, né? Ou seja, no terceiro ano eu vou reajustar novamente. Só que ao invés de eu reajustar em cima do meu valor inicial, dos R$1.000, eu já vou fazer o reajuste em cima do valor já indexado, que era do segundo lá dos R$1.050. Então, nesse caso, a inflação de hoje, ela acaba sendo o patamar inicial para a inflação futura. Por isso nós dizemos que a indexação também é uma das causas que contribui para a inflação. E por último, pessoal, nós temos a inércia, que é aquele que a gente explicou lá no exemplo anterior, que nada mais é do que um medo ou expectativa que no futuro vai ter inflação. Com isso, as empresas acabam aumentando os preços, né, com esse medo de ter uma inflação no futuro, ter um aumento de preço no futuro, para não ter as suas margens reduzidas. Por consequência, os trabalhadores também acabam reivindicando um aumento para não ter o seu poder de compra reduzido. Então, se você tem esse aumento de preços, mais o aumento do custo lá do funcionário, você vai ter um aumento de produção aí, tanto do produto final, quanto o aumento do custo dessas empresas. E, naturalmente, isso vai ser repassado para o consumidor final, gerando também a inflação.
Então essas são as principais causas que nós temos hoje que causam a inflação, ok? E quais as ferramentas de combate, pessoal, que temos da inflação? Basicamente, a inflação ela ocorre entre um descompasso de oferta de produtos e produtos ou serviços e a demanda para o consumo delas, tá? Então, a principal atuação do governo para combater a inflação, ela está diretamente ligada em estimular ou desestimular o consumo. Mas vale observar que para cada um dos tipos de inflação que nós vimos lá em cima, tem uma medida diferente, tá, pessoal? Estou falando aqui de uma maneira generalizada, mas para cada tipo tem uma atuação diferente. Então, as principais ferramentas aqui de combate que nós vamos ver é o aumento da taxa Selic, que é a taxa de juros, a redução do papel moeda na economia e a redução de impostos, tá? Então, quando a gente tem, deixa eu trazer aqui um pouquinho mais para cá, calma aí, deixa eu trazer tudo. Opa. Toda vez que a gente tem um aumento da taxa Selic, o que acontece? É uma ferramenta que o governo utiliza para reduzir o consumo. Por quê? Aumentando a taxa Selic, que é a taxa básica da economia, o custo do capital, o custo do dinheiro acaba ficando mais caro. Se esse custo do dinheiro fica mais caro, menos pessoas acabam tendo acesso a ele. Se menos pessoas têm acesso a esse capital, significa que elas irão consumir menos. Se consome menos, você acaba forçando as empresas a diminuírem os produtos para elas não terem o consumo dos seus produtos reduzidos. Então, a taxa básica da economia, o aumento dessa taxa, naturalmente faz com que os preços dos produtos, dos bens ou serviços acabem sendo reduzidos pelas empresas, diminuindo assim a inflação. O outro fator é você reduzir o papel moeda na economia. E qual a ferramenta que o Tesouro, o governo, na verdade, usa para reduzir papel moeda, ou seja, tirar dinheiro da economia? Ele faz através da venda de títulos públicos, pessoal. Então, ele faz o seguinte, ele pega alguns títulos públicos, cria os títulos públicos lá, né, que estão em posse lá do Banco Central, e ele coloca no mercado, ou seja, aquele famoso papel lá do Tesouro Direto. Então, através disso, ele vende esse produto lá para o mercado, o mercado compra ele, e ele recolhe esse dinheiro da economia para no futuro ele acabar devolvendo isso para o mercado de novo através da remuneração lá do vencimento dos papéis, né? Mas momentaneamente ele acaba tirando esse dinheiro da economia, fazendo com que circule menos dinheiro. Naturalmente você tenha uma demanda menor de dinheiro do que a oferta de produtos e consequentemente o preço dos produtos acaba caindo, tá? E a terceira forma de combate, pessoal, mais comum, é a redução de impostos. Toda vez que o governo reduz os impostos, as empresas tendem também a passar essa redução para o seu consumidor final, para que elas fiquem mais competitivas, para que elas consigam ganhar uma fatia maior de mercado, para que elas tenham um aumento da sua rentabilidade, tá? Então, as empresas tendem a repassar essa redução de impostos através de uma redução de preço dos seus produtos, ok? Essas são as três principais formas de combate à inflação. E agora, pessoal, por fim, como nós podemos nos proteger da inflação, tá? Então, a primeira forma que tem para a gente fazer essa proteção é conseguindo um desconto em alguns bens ou serviços, como por exemplo, se você pagar a taxa única do seu IPTU, IPVA, você acaba tendo um desconto também. Através desse desconto você está pagando mais barato, naturalmente você está se protegendo da inflação, está se protegendo desse aumento de preço, né? Outro exemplo é se você pagar em parcela única a lista de material escolar, qualquer desconto que você venha negociar, você venha conseguir pagando à vista, naturalmente você está se protegendo. Mas a melhor forma de você se proteger da inflação, de um investidor se proteger dessa inflação, é você conseguindo rendimentos, investindo em ativos que rendam mais do que a inflação. Exemplo, o Tesouro IPCA, que ele é um papel que ele vai te render a inflação mais algum percentual ali. Então, se ele já está rendendo a inflação mais algum percentual, só dele render a inflação você já está protegido, você está no 0 a 0. Quando ele te rende um percentual acima da inflação,
naturalmente você já está tendo um ganho real, tá? Outra é o Tesouro Selic. Geralmente a taxa Selic, ela fica num patamar acima dos índices de inflação, até porque ela é usada para combater a inflação. Então, naturalmente, ela tende a sempre ficar acima, que também é uma forma da gente nos proteger desse tão corrosivo indicador que é a inflação para o investidor.